Bom dia, irmãos. Quero saudar a todos com graça e paz do Senhor e, como já sabem, convidar-vos a abrir as vossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo 21. Já não falta muito para chegarmos ao fim desta grande viagem que temos feito. E hoje então vamos meditar no capítulo número 21. E diz assim o texto: Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: Há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: Que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: Não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: Que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: Quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: Eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merab, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos no dia da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e os estendeu para si sobre uma panha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jades, Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. E enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isvi-Benob descendia dos gigantes. O peso de bronze da sua lança era 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás connosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disto, houve ainda em Gob outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gob outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jarel, Orgim, o Belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como o eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja
Esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Que Deus abençoe o estudo da sua palavra esta manhã. Este texto que acabamos de ler divide-se em 2 grandes grupos, como já vimos, do versículo 1 ao versículo 14, e o segundo grupo do versículo 15 ao versículo 22. O título da mensagem é: Não se praticam descontos na loja do perdão. Parece um capítulo estranho, um capítulo difícil de entender, onde há, mais uma vez, estamos a ficar habituados, morte, não é? Pessoas que morrem, há sangue, há dor, há tristeza. Porém, há muito sumo neste capítulo, no que ao Evangelho nos diz respeito. Vamos analisando parte a parte este texto e vamos chegar à conclusão que entendemos que o texto nos leva. A primeira expressão que vemos logo no versículo 1, ou primeira informação, nos diz que houve em dias de Davi fome de 3 anos. Portanto, a fome chegou ao povo e era uma fome que já durava algum tempo, não eram 3 meses, eram 3 anos de fome, diz o texto, fome de 3 anos consecutivos. E a fome costuma ser reconhecida no texto bíblico, em toda a palavra de Deus, como uma manifestação do juízo de Deus. Portanto, aquilo que estava a acontecer aqui era que Deus estava a trazer juízo sobre o povo. Há vários momentos de fome. Nós lembramos quando o profeta Eliseu, nos tempos do profeta Eliseu, houve fome. Lembramos-nos disso, não é? E lá no segundo livro de Reis, capítulo 8, versículo 1, a expressão que é utilizada é: falou Eliseu àquela mulher, não é? Cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Aqui, como também no tempo de Davi, esta fome que vem sobre o povo, é Deus que a traz, é Deus que a chama. No tempo de Eliseu, é-nos dito que a fome duraria 7 anos. Aqui, neste texto de Davi, no segundo livro de Samuel, como lemos, a fome já durava há 3 anos consecutivos. Mas fica patente, fica conhecido, e o povo sabia isso, que estava a sofrer o juízo de Deus por alguma coisa que tivesse feito. Portanto, isto não era uma circunstância qualquer, não era algo que eles estavam a sofrer por um acaso qualquer, mas era um juízo de Deus. Deus estava a trazer juízo sobre o povo e o povo percebia isso. E por isso mesmo é que Davi consultou o Senhor. Davi consulta o Senhor para perceber, não porque é que estavam a passar fome, mas para entender porque é que Deus estava a julgar o seu povo. Porque é que estava a trazer juízo sobre o povo. E Deus responde-lhe. Deus responde dizendo que há culpa de sangue sobre Saúl e sobre a sua casa, ainda no versículo 1, porque ele matou os gibeonitas. Portanto, a razão do juízo de Deus que vem sobre o povo, que resulta em fome destes 3 anos consecutivos, vem ainda de Saúl. Saúl já tinha morrido há quantos anos? Mais ou menos 30 anos. Saúl já tinha deixado de ser rei, já tinha morrido há 30 anos. Já há muito tempo que não falamos de Saúl. Já há muito tempo que só falamos de Davi, do seu reinado, de tudo aquilo que está associado à sua vida. Há mais de 30 anos que Saúl falecera. E Deus esperou este tempo todo para julgar o povo de Israel pelo pecado de Saúl. O pecado era de Saúl. Há culpa de sangue sobre Saúl, nos diz o texto. A resposta do Senhor a Davi é que a culpa de sangue era de Saúl. Mas quem estava a sofrer fome? Era o povo de Israel, era Davi. Era Davi que sofria, era o povo contemporâneo de Davi, era o reinado de Davi que sofria a culpa
do pecado, da desobediência, da culpa de sangue de Saul. Saul tinha quebrado uma aliança. Diz-nos o texto que ele matou os gibeonitas. Saul tinha feito alguma coisa há algum tempo atrás, e essa alguma coisa é que ele tinha matado os gibeonitas, e por esse motivo, passados 30 anos, todo o povo, que pouco tem a ver com esta situação, sofrem o juízo de Deus por causa deste comportamento de Saul. Ora, a pergunta impõe-se: quem são os gibeonitas? E que aliança é esta que Saul quebrou? O que é que se passou aqui, há mais de 30 anos atrás, de certeza, que justifica, ou que prova, ou que nos faça perceber o juízo que Deus está a trazer sobre o povo? Temos que, sem perder o segundo livro de Samuel, temos que ir a Josué, capítulo 9. Não vamos ler todo o capítulo, mas é neste capítulo que esta história está, ou este episódio está. Diz-nos logo o início, logo o versículo 1 de Josué, capítulo 9, que um grande grupo de povos, os Geteus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Jeveus e os Jebuseus, todos eles se juntaram com um propósito. Que era o quê? Pelejar contra Josué e contra Israel. Portanto, estamos perante um juntar de vários povos para, unidos, atacarem o povo de Israel. Ora, isto era uma coisa comum acontecer. E o que é que diz o versículo 3? Que os moradores de Gibeão, os gibeonitas, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de um estratagema. O que é que eles fizeram? Eles eram um povo próximo do povo de Israel, e percebendo que um grande grupo de povos estavam a unir-se para lutar contra Israel, eles entenderam: bem, isto vai correr mal para nós. Nós estamos isolados, nós não estamos neste grupo destes povos que lutam contra Israel, e também não estamos com Israel. Portanto, se houver aqui uma batalha entre estas duas forças, nós provavelmente não vamos persistir. Então o que é que eles fizeram? Eles fingiram-se ser um povo de muito longe de Israel, vestiram roupas velhas, levaram, depois leiam, irmãos, em casa, vale a pena, levaram alimentos que ficaram perecíveis em pouco tempo, e chegaram perto de Israel e fizeram de conta que estavam a fazer uma viagem há muito tempo, que estavam muito cansados, e disseram a Josué que queriam fazer uma aliança com o povo. Eles queriam se proteger militarmente, queriam estar protegidos sobre a alçada de Israel. E simularam ser um povo de muito longe, que tinha ouvido os feitos do Senhor de Israel, tinham ouvido como Deus era poderoso, e eles queriam fazer uma aliança com o povo. E, diz o versículo 14, que os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor, e Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Portanto, este povo encontrou sucesso neste plano. Josué diz: ok, vocês ficam connosco, vamos fazer uma aliança convosco e nós vamos proteger-vos. Nós vamos proteger-vos. O pior é que, passado algum tempo, os filhos de Israel fizeram uma viagem e chegaram à terra deles. E disseram: espera aí, mas vocês não são de longe. Vocês são nossos vizinhos. Vocês enganaram-nos. E sim, eles concordaram com isso. Mas a aliança estava estabelecida. Não poderia ser rompida aquela aliança. E então, no versículo 20, diz: conservar-lhes a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que lhe fizemos. Portanto, esta aliança permaneceu. Esta aliança permaneceu. E o que é que Israel fez com este povo? Recebeu-os no seio deles e fez deles trabalhadores. Diz o versículo 27, naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até ao dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse.
Israel fez mesmo aliança com este povo, Israel passou mesmo a proteger este povo, e este povo trabalhava para o povo de Israel, conforme aqui vimos. No capítulo 10 nós vamos ver, ou podem ver, que há uma tentativa de alcançar o povo de Gibeão, e Israel vai defendê-los. Portanto, não era uma aliança de faz de conta, era uma aliança verdadeira. Então, voltando lá ao segundo livro de Samuel, ao nosso texto, o que é que Saul fez? Saul quebrou esta aliança. Diz o texto, na resposta do Senhor a Davi, esperem aí que já lá chego, que ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, explica o texto, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém, aqui está, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Em algum momento, Saul lembrou-se que este povo estava no meio do povo de Israel e que precisava de ser destruído. Ele achou que só valia a pena proteger os de Israel e de Judá. Nós já vimos isto na história, não é? Até na história contemporânea. Alguém que decide que determinado povo deve ser exterminado ou deve morrer porque não faz parte ou que não tem as características que deveria ter. E foi um bocadinho isso que Saul fez. Saul procurou destruí-los, tendo zelo, sendo nacionalista, tendo zelo pelos filhos de Israel e de Judá, e sendo eles um povo que não fazia parte de Israel e de Judá, ele procurou destruí-los. Parece uma coisa de pouca importância. Mas o que é que Saul fez? Quebrou uma aliança. Saul quebrou a aliança que Israel tinha feito com este povo. Foi isso. Saul quebrou esta aliança. Portanto, o juízo pelo pecado de Saul cai sobre todo o povo de Israel, porque Davi quebrou esta aliança, este concerto que Israel tinha estabelecido com os gibeonitas. É este o contexto. É por causa disto que o povo está a ser julgado pelo Senhor. É por causa disso que o juízo de Deus permanece sobre o povo de Israel. Então o que é que Davi pode fazer? O que é que Davi, perante estas informações que recebe da parte de Deus e a confirmação que recebe dos gibeonitas, qual é a solução para isto? Há duas perguntas exatamente iguais no versículo 3 e no versículo 4. O que quereis que eu vos faça? Diz o versículo 3. E no versículo 4. Que é, pois, que quereis que vos faça? Davi questiona este povo e pergunta: como é que vamos resolver este problema? O que é que vocês querem em troca? Davi está, e o texto está a explicar-nos, a dizer-nos, que o ofendido, os gibeonitas, tinham o direito de exigir o que entendessem para reparar a ofensa cometida. Portanto, há uma quebra de aliança, há uma ofensa para com este povo. Eles tinham perdido, certamente, pessoas que tinham sido mortas por Saul. E Davi está a dizer: vocês é que definem, vocês é que decidem, vocês é que dizem qual o preço a pagar. O ofendido tinha o direito de definir o que o transgressor tinha de pagar para restabelecer esta questão. Davi mostra isso ao povo, claramente. Davi não usa de força nem de poder. Davi não usa de força militar do povo de Israel. Davi não oprime este povo seguindo a linha de Saul. Mas Davi diz e mostra que é direito daquele que é ofendido definir o preço a pagar. Que é, pois, que quereis que vos faça? E responderam ao rei: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul em sua casa, nem tampouco pretendemos matar qualquer pessoa em Israel. E disseram mais: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos,
se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor. E aqui está o preço. Aqui está o valor, aqui está a quantia, que não é uma quantia monetária, como é lógico. Os gibeonitas não estavam interessados em prata nem ouro. Em alguns momentos isto poderia ser bom. Quem sabe se os israelitas podiam libertar este povo, dar-lhe prata e ouro e bens materiais, e eles saíam do seu meio e seguiam a sua vida. Mas não é isso que acontece. Eles dizem claramente: nós não queremos prata nem ouro. Não há nenhum bem material que possa reparar esta ofensa. Não há nada que vocês nos possam dar, materialmente falando, que repare esta ofensa. A ofensa era demasiado alta para um preço tão baixo. Então a exigência dos gibeonitas era uma vida pela outra. Neste caso, estava definido, ou os gibeonitas definiram que 7 pessoas, 7 descendentes de Saul tinham que morrer. Nesta resposta dos gibeonitas nós vemos uma clara ilustração do que significa expiação de pecado. Não é? O que significa expiar o pecado. A exigência numérica, 7, também nos demonstra completude. O número 7 é, no texto bíblico, sempre apresentado como algo completo, algo perfeito, algo que satisfaria este povo. 7 descendentes de Saul seriam mortos, para que o pecado de todo o povo fosse expiado, para que esta ofensa cometida contra este povo fosse perdoada. 7. Este era o preço a pagar pelo povo de Israel, para que o juízo de Deus saísse de cima deles. Mais uma vez, Davi tem que tomar uma decisão, e ele diz, no versículo 6, no final do versículo 6, eu os darei. Davi concorda que é necessário. Davi toma talvez a decisão mais difícil de todas, mas a única que podia trazer perdão e que podia trazer restauração ao povo de Israel. Restaurar não só a provisão física, porque eles passavam fome, mas também, podemos dizer, a provisão espiritual. Eu os darei. Mas há uma coisa que Davi faz e que importa notarmos no texto. Versículo 7, o texto nos diz que, porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa de quê? O que é que diz o texto? Por causa do juramento ao Senhor. Davi está a ensinar o povo que, para solucionar um problema que advém da quebra de uma aliança, não precisa de quebrar outra aliança. Davi está com os gibeonitas num processo de restauração, porque Saul tinha quebrado uma aliança, mas Davi mantém uma aliança nesse processo. E a aliança era de proteger quem? Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, que ainda era vivo. Muito provavelmente este seria um dos homens que Davi daria para os gibeonitas enforcarem. Mas, por causa do juramento ao Senhor, ele o poupou. Ele mostra que, ainda que uma aliança tenha sido quebrada, ele mantém esta. Porque alianças são coisas sérias que não devem ser quebradas. E então tomou o rei 2 filhos de Rispa, que são 2 filhos de Saul. Rispa era uma concubina de Saul. Saul tinha tido 2 filhos com esta mulher. 2 filhos de Rispa. E 5 filhos de Merab, filha de Saul. Portanto, são escolhidos 7 homens, 2 filhos de Saul e 5 netos. 2 filhos de Saul e 5 netos. Os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Diz o versículo 9 que caíram juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Depois, do versículo 10 ao versículo
Até o versículo 14 há um processo em que Rispa, a mãe de 2 dos que tinham sido mortos, os protegeu. E os protegeu durante meses. Protegeu os corpos daqueles que tinham sido enforcados para que não fossem comidos pelas aves do céu. Davi demonstra ainda algum tipo de gratidão para com a casa de Saul e de respeito, e traz os ossos de Saul e de Jonatas e sepulta todos no mesmo sítio. Mas no versículo 14, no final do versículo 14, encontramos a expressão que mais importa. Diz o texto que depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Expiado o pecado, resolvida a questão da ofensa de Saul, Deus voltou a tornar-se favorável. O texto não diz que os gibeonitas passaram novamente a estar bem com o povo de Israel. Não era isso que estava a ser tratado aqui, ainda que aparentemente pareça. Não era isso que Davi queria restaurar. O que verdadeiramente Davi queria restaurar era o relacionamento de Deus com o seu povo. E o que o texto nos diz é que depois da morte destes homens, da expiação deste pecado, deste processo de perdão, Deus se tornou novamente favorável para com o povo. Houve novamente comunhão de Deus com o povo. Houve novamente comunhão de Deus com a terra, diz o texto. Deus se tornou favorável. E do versículo 15 ao versículo 22 nos é apresentado 4 batalhas. 4 batalhas entre gigantes e o povo de Israel, onde até Davi se começa a revelar um homem cansado, um homem fatigado, um homem que é aconselhado a não ir para a frente da batalha, para que não morresse. Mas nestas 4 batalhas, o que é que o texto nos prova? O que é que o texto nos diz? Qual é a mensagem principal? É que Deus estava com o povo. Estes versículos confirmam o que o versículo 14 nos diz. É que Deus novamente se tornou favorável para com a terra, para com o povo, para com Israel, para com Davi. E estas 4 batalhas que acontecem a seguir, das quais vem vitória, nos prova isso mesmo. Deus estava com o povo. Diz o versículo 22 que caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. 4 gigantes em Gate. Um por um. O Senhor estava com o povo. Caíram pela mão de Davi. Ora, quando olhamos para este capítulo, para este texto que analisamos, fica perfeitamente claro, irmãos, e é perfeitamente claro, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós entendemos, maravilhosamente entendemos, que o tema central do texto bíblico é único. É único e principal. Ele é transversal de capa a capa. Qual é o grande tema? Qual é o grande tema que nós encontramos no Novo Testamento, no Velho Testamento, em Samuel? Qual é o grande tema que temos visto com Davi, o rei Davi? Qual é o grande tema? Que grande tema é que salta deste texto e que nos invade o coração? Vemos o Deus Criador, perfeito e inalcançável, ofendido pelo pecado humano. O Deus Santo, 3 vezes Santo, é ofendido pelo nosso pecado, pelo pecado humano, pelo pecado do homem. Mas Ele, este Deus, escolhe sacrificar o seu próprio Filho para tornar-se favorável a um povo cheio de pecado. Quando olhamos para 2 Samuel capítulo 21, nós não vemos só 7 homens que são mortos, não vemos só um povo ofendido por outro povo, não vemos um rei a procurar solução para a fome do seu povo, ainda que tudo lá esteja. O que nós vemos é o Evangelho. O que nós vemos é o Evangelho de Jesus Cristo no 2º livro de Samuel. Temos o Evangelho explícito neste texto? Temos. Há pouco o Graça dizia, olhando para a carta de Tito, isto é o plano da salvação, em Tito. Mas também podemos dizer aqui que o Evangelho está
perfeitamente explícito para quem o quiser compreender. Deixem-me ler 2 estrofes e o coro do hino número 15. Diz assim: Cristo veio dos altos céus, veio do mal salvar-nos. Pela graça do nosso Deus fez nossa redenção. Por Jesus somente foi remido o crente. Só por Jesus é que nós somos salvos. Nem as lágrimas, nem a dor podem a paz ganhar-nos. Nossas obras não têm valor para o perdão comprar. Sem pagarmos nada, vida nos é dada. Sem pagarmos nada, vida nos é dada. Não há nada, não há prata, não há ouro, não há obras nenhumas que possamos fazer que possa comprar o nosso perdão. Sem pagarmos nada, o que a palavra de Deus nos diz é que a vida nos é dada por Cristo. Olhamos por este processo e vemos Davi a comprar o perdão do povo. Foi isso que Davi fez ou não fez? Davi comprou o perdão. E o preço foi a vida destes 7 homens que tiveram que morrer para que o juízo de Deus se ausentasse de sobre o povo. Aquilo que a palavra de Deus nos diz é que Cristo pagou o nosso perdão. Cristo pagou o nosso perdão. Ele é o preço que foi pago. Ele é o preço que foi pago para que pudéssemos novamente, ou finalmente, melhor dizendo assim, ser favoráveis a Deus, ou Deus ser favorável a nós. Este episódio, irmãos, é um testemunho eloquente acerca da necessidade do nosso pecado ser expiado, da necessidade de um homem pecador que ofendeu um Deus santo ser novamente propício ao Senhor. Somente pela morte de Jesus é possível que este processo aconteça. 6 pequenos pontos de contacto, e vamos concluindo assim, entre este texto e o Evangelho de Cristo. 6 pontos muito rápidos de lá chegarmos. Primeiro, o juízo de Deus pousa sobre o homem pecador. E vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos. Vamos ver uma série de referências neste texto. O juízo de Deus está sobre aquele que é pecador. Sobre o homem pecador, diz o versículo 1 do capítulo 2, portanto és indesculpável ao homem. Versículo 5, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. O juízo de Deus está sobre cada um de nós. O juízo de Deus está sobre o homem. Tal como estava sobre o povo por causa da quebra da aliança de Saul, o juízo de Deus, da qual eles sofreram a consequência da fome, está sobre nós. Está sobre o homem. O juízo, a ira de Deus está sobre o homem. E assim como o pecado de Saul, de um só homem, afetou todo um povo, assim é. O pecado de um só homem afeta todos. Romanos 5,12 nos diz que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, todos sofrem a consequência dessa desobediência, dessa quebra da aliança feita no jardim. Terceiro, cabe ao próprio Deus definir o meio de expiação. O que quereis que vos faça? Dizia Davi aos gibeonitas. O que quereis que vos faça? Digam-me. Qual é o preço? Porquê? Porque era o ofendido. Os gibeonitas eram os ofendidos. Eles tinham o direito de definir qual é o preço da expiação. Diz o versículo 25 do capítulo 3. Podemos ler o 24 para dar contexto. 3:24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E reparem o que diz o versículo 25: a quem Deus propôs no seu sangue
como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Por quem é que Cristo é proposto? Quem é que define o preço da nossa salvação? Quem é que diz, é este? Quem? Deus. Deus propõe o seu próprio Filho como preço a pagar pelo nosso resgate, pelo nosso perdão. Tal como os gibeonitas disseram, são 7 homens de Saul que têm que ser mortos. Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, a Cristo Jesus. É Ele que é proposto. É o próprio Deus, ofendido pelo nosso pecado, que propõe o seu Filho para nossa redenção. Não é com prata, nem com ouro, ou qualquer outro meio ou forma material. Lembramos lá do cego de Jericó. Certo? O cego de Jericó. Alguém disse certo? Ok. Sim, que estava no templo. O que é que Pedro e João lhe dizem quando ele percebe que está na presença deles? Prata e ouro não tenho. É a resposta dos apóstolos, dos discípulos. Prata e ouro não tenho. Mas o que tenho, eu te dou. O que tu precisas não é de prata nem ouro, não é de nenhum bem material. O que tu precisas é de Jesus. Em nome de Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Não há nada neste mundo, não há nenhum bem material, não há nenhum bem, não há nenhuma obra, não há nenhuma ação, não há nada que qualquer homem possa fazer para garantir o seu perdão. A ofensa é demasiado alta para que seja pago por bens deste mundo. O preço está definido. Deus já o estabeleceu, é Cristo Jesus. É por Cristo que o perdão é concedido. Romanos 3,26 diz que, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Por 7, todo o povo recebeu perdão. Por um só. Assim como por um só entrou o pecado no mundo, e vemos isso bem explicado na carta aos Hebreus, como por um só entrou o pecado no mundo, pela morte de um só, pela morte de Cristo, que é justo e justificador daquele que deposita a fé nele. Cristo é a nossa propiciação. Por Cristo o nosso pecado é expiado. Só por Cristo é que Deus o Pai se torna favorável ao seu povo. É a mensagem do Evangelho. Alegremos-nos nesta mensagem. Humilhemo-nos perante ela. Creiamos. Se não cremos ainda, creiamos nesta mensagem. De todo o coração. Porque não há outra mensagem que possa trazer salvação à tua vida. Não há outra mensagem que possa trazer fé continuamente no nosso dia-a-dia, à nossa vida. A mensagem do Evangelho tem que estar sempre presente no nosso caminhar diário. Por isso é que nós olhamos para o texto e ela está lá. Não é por acaso. Deus quer continuamente levar-nos. Deus preparava desde a antiguidade, desde o tempo dos profetas, desde Davi, preparava esta mensagem, esta grande mensagem que a palavra de Deus tem para dar ao homem. Uma última referência que vos convidava a ler e a abrir. Primeira carta de João. Capítulo 4 e versículo 10. Nove e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados.
Versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Irmãos, podemos estar descansados. Podemos estar descansados porque o nosso perdão está garantido em Cristo. Confiemos nisso. O nosso perdão está comprado. E não foi feito desconto. Deus não fez desconto. O preço foi bem alto. O preço foi muito caro. Mas Cristo pagou o preço em nosso lugar. Cristo pagou o preço para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. Se ainda não reconheceste esta necessidade, se ainda não reconheceste que o teu pecado é uma ofensa a Deus, que este pecado te afasta deste Deus Santo, e se entendes a tua necessidade, confessa, clama por perdão, clama para que Deus venha em teu auxílio, clama para que o sacrifício de Cristo seja uma realidade na tua vida. Se isso acontecer, se confessares que Jesus é o Filho de Deus, segundo o versículo que acabámos de ler, Deus permanece em ti e tu nele. Que Deus abençoe este texto, que Deus abençoe a sua palavra às nossas vidas e traga edificação, confiança, aumente a nossa fé, mas também traga salvação para aqueles que ainda não creem. Que hoje seja o dia aceitável, o dia de confessar os vossos pecados e entregar a sua vida a Cristo Jesus para alcançar este perdão comprado por Ele. Amém.